Olá, alunos! Nesta aula de hoje iremos abordar os objetivos de controle de processo, bem como seus controles. Controlar um processo industrial significa, basicamente, manter os valores das variáveis do processo dentro de uma faixa aceitável para sua operação conveniente e ainda buscar, dentro de uma faixa, o valor próximo para cada variável, denominando como valor desejado, ou set point. O controle de processo destina-se basicamente a manter os processos em seus pontos operacionais mais eficientes e econômicos, prevenir condições estáveis no processos que podem pôr em risco pessoas ou equipamentos, exibir dados sobre o processo aos operadores da planta, para que possa conservar o ritmo eficiente. Para a realização de um controle eficiente, utiliza-se os conceitos básicos associados às técnicas de controle por realimentação, feedback, que é o recurso mais utilizado em controle de processos, e também com técnicas avançadas como o controle de antecipação, o feed-forward, entre outros. Veremos agora um exemplo de controle de processos por feedback. No exemplo mostrado, temos uma entrada de insumo que passa pelo processamento, tendo assim uma saída. Se o valor de saída do processo for desejado, o produto segue. Caso o resultado de saída do processo não for o valor desejado, set point, o produto vai sofrer uma realimentação, feedback, para que se corrija o valor do erro, tendo a ser assim o valor do erro nulo, obtendo-se o valor desejado. Agora falaremos sobre o controle de feed-forward. Feed-forward significa das ideias e orientações para o profissional visando o aperfeiçoamento de suas competências. Os pilares de ações são os presente, futuro e a positividade focado em maximizar as potencialidades. Enquanto o feedback é mais usual em situações que já aconteceram, o feed-forward foca em melhorias na ação que estão ocorrendo agora e visando o futuro. Outra diferença é que a base de orientações está focada para auxiliar no afloramento do potencial e fortaleza das pessoas, e partem para uma situação que ocorreu e podem melhorar. Ao contrário do feedback, que o seu modo é mais usual e está focado no resultado do desempenho e faz a reorientação na ação que já ocorreu, porém no feed-forward o foco é valorizar as potencialidades, é fortalecer o que pode se tornar melhor, encorajando já as pessoas a pensarem em como direcionar um futuro. Segue abaixo o de feed-forward. Falaremos agora sobre o atraso causados no controle de processo. Os processos normalmente não conseguem absorver ou devolver energia de modo instantâneo, o que provoca um atraso na resposta dos sistemas e uma alteração na entrada. Caso a variável da entrada aumente muito bruscamente e o controle possui um alto atraso ou a limitação na sua capacidade de resposta, irá alterar a forma da saída brusca. Com isso, o controlador poderá enxergar uma situação de descontrole e desenvolver uma resposta de emergência, descontrolando todo o processo. Por esse motivo, dependendo da complexidade do processo, esse atraso no controle de processo tem que ser calculado e projetado de forma que supere qualquer anomalia que possa vir a acontecer. Outro possível atraso no processo é o de mediação. Este atraso acontece em determinados sistemas, não só em relação à detectação do valor da variável, como também devido ao armazenamento de energia pelo próprio sistema, como é no caso do sistema de temperatura. Nesse sistema, há sempre um sensor no qual a resposta a uma alteração em degrau na temperatura depende da capacidade térmica do elemento de detecção e da velocidade de transmissão do calor entre o elemento e a superfície do fluido que o rodeia. Esta velocidade depende da resistência do elemento à troca térmica e a diferença de temperatura entre o elemento e o fluido de processo. Outro atraso na detecção é o denominado atraso de distância de velocidade, o qual surge devido à dificuldade de posicionamento do elemento do sensor no ponto exato onde há a mudança do valor da variável.
Como podemos ver, os processos podem ter vários tipos de falhas, que devemos levantar e corrigi-las ao longo do processo, para evitar problemas, como desperdício de tempo, material e de trabalho. Bom, isso foi tudo pela aula de hoje e até a próxima, pessoal.